Que coisa maravilhosa. Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês da alegria que está no meu coração, de poder ver a nossa igreja totalmente cheia de novo. Olha que coisa maravilhosa, né? Os diáconos já estão precisando barrar lá na porta. Os irmãos que estão chegando um pouquinho atrasados têm que ficar lá no estacionamento cobertos. E muitos outros, a notícia que me chegou aqui, que nosso estacionamento com os irmãos que estão acompanhando pelo estacionamento também tem muitos irmãos lá. E mais uma multidão que nos acompanha adorando conosco no recôndito da sua família, do seu lar. Que Deus encha o coração de todos vocês dessa graça especial. É muito bom estar aqui na casa do Senhor. Hoje, no dia da ceia, da comunhão dos santos, podermos usufruir daquilo que o historiador e reformador João Calvino dizia, da communum sanctorum, da comunhão dos santos. É maravilhoso, muito bom. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos 5 a 7, e depois o versículo 21 do capítulo 4, guarde no coração a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, a partir do 5º versículo, até o versículo 7, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Capítulo 4, versículo 21, logo adiante, acompanha comigo aí, diz assim: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, aplica, Senhor, agora aos nossos corações a Tua palavra. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja iluminando nossos corações e mentes para podermos tirar proveito da palavra santa.
Sê conosco, ó Deus, abençoa todos aqueles que estão aqui no templo, no estacionamento coberto, no estacionamento em seus veículos, em casa, aqui na Grande Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no Brasil e em outros lugares fora do Brasil. Que a graça do Senhor agora, por meio da Tua palavra, alcance cada um e que nós possamos hoje experimentar esta bênção da comunhão dos santos. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero falar aos corações dos irmãos nesta noite a respeito da comunhão dos santos, como uma das marcas maravilhosas da igreja do Senhor Jesus, da igreja saudável, da igreja que Jesus é o cabeça dela. Essa igreja existe para vivenciar na prática esta comunhão que nós recebemos em Cristo Jesus. Por meio do sangue de Jesus, Espírito Santo age em nós e nos proporciona esse momento. Em tempo de pandemia, nós estamos podendo, de fato, agora entender o que significa comunhão dos santos. Quantos de vocês estavam com saudade de estar aqui na casa do Senhor? Um desejo enorme de estar aqui na casa do Senhor. E hoje, a despeito ainda das limitações, nós podemos ver a nossa igreja com os irmãos cheios. Ainda não estou podendo contemplar o rosto normal dos irmãos por causa dessa máscara aí, mas me alegro muito poder vivenciar a comunhão dos santos. Lá no credo apostólico, credo do concílio de Nicéia de 325, nós vamos terminar o credo, a nossa declaração de fé, dizendo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na Igreja Universal. Creio na comunhão dos santos. A declaração de fé que aparece neste credo, ela de fato representa o testemunho da igreja, o testemunho a respeito da comunhão dos santos, ou seja, daqueles que pelo Espírito Santo e pela fé foram unidos a Cristo, o seu cabeça. A comunhão dos santos tem papel fundamental na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem papel de vitalidade na igreja do nosso Senhor. De fato, uma das marcas da igreja saudável é a comunhão dos santos. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, no primeiro parágrafo, diz assim: todos os santos que pelo Espírito Santo e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sacrifícios, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns com os outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto do homem interior quanto do homem exterior. Essa definição é profunda e, na essência, mostra para nós que a comunhão verdadeira dos santos é, de fato, para a igreja invisível, para a igreja triunfante. Contudo, mesmo com as nossas limitações, aqueles que comungam com Cristo por meio do novo nascimento, da regeneração, também são chamados e desafiados a comungarem uns com os outros na igreja militante, na igreja visível. Esse é o nosso chamamento. Nós precisamos ser cada vez mais conhecidos como uma comunidade dos santos, daqueles que se amam, daqueles que estão unidos, daqueles que realmente vivem esta unidade. A igreja visível, ela de fato é una e santa, não essencialmente no sentido de unidade absoluta ou santidade completa em relação às questões morais. Não, a igreja visível ainda é composta de pecadores, mesmo regenerados, mas somos ainda pecadores. Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu a igreja e a separou do mundo para ser seu povo exclusivo, para demonstrar
para ser a demonstração da igreja real e ideal, aquela que ele preserva, aquela que ele cuida, embora aqui na terra esteja contaminada ainda com o joio, ela está destinada à glória celeste, onde não haverá mais nenhuma contaminação, onde não haverá possibilidade de nenhum pecado, ela realmente triunfará. Em outras palavras, na realidade, nós aqui na igreja visível, nós precisamos antever e vivenciar essa antevisão da igreja perfeita, da igreja gloriosa, da igreja triunfante. Aqui, a igreja militante, a igreja visível, ainda está contaminada pelo joio, mas o grande desafio, o propósito de Deus, é que nós vivamos já aqui a experiência da unidade, a experiência da comunhão dos santos, mesmo com essas limitações. Enquanto militamos nessa terra, nós enfrentaremos problemas, mas Deus preservará a sua igreja da perdição, pois nós somos patrimônio exclusivo dele, nós somos povo exclusivo dele, pastoreados pelo bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a manifestação gloriosa de Jesus, nós somos e continuaremos a ser exortados e admoestados a praticarmos a comunhão dos santos, tanto vertical quanto horizontal. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que nesse tempo de pandemia nós sentimos muitos, porque é da vocação da igreja, está no DNA da igreja, mesmo ainda vivendo nesse mundo cheio de pecados, ainda e sendo pecadores, na realidade, nós precisamos dessa comunhão, nós carecemos dessa comunhão. Essa comunhão, ela é vital para nós, ela é vital para a igreja. Então esse negócio de a igreja sou eu e vivo sozinho lá, isso não é bíblico. Na realidade, o coração do povo tem que ser um, nós precisamos estar juntos, perseverar juntos, e crescer juntos, e aprender juntos, e compartilhar juntos. Isto que a Bíblia diz que é comunhão dos santos. Sem dúvidas, a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos é marca da igreja saudável. A igreja nesse mundo que experimenta e que vive essa comunhão vertical e essa comunhão horizontal, de fato é uma igreja viva, é uma igreja saudável. E se ela não experimentar isso, de fato não cumpre o propósito de Deus. Comunhão vertical tem a ver com a nossa comunhão com Deus, através da palavra e da oração e dos meios de graça, da Santa Ceia. Portanto, dia após dia, nós precisamos buscar essa comunhão com o Senhor. O homem, nossos primeiros pais lá no paraíso, perderam essa comunhão. Por causa do pecado, essa comunhão foi interrompida. E aí está o cerne do principal problema do homem. Todos os outros problemas da humanidade, na realidade, são apenas sintomas. E a causa principal é esta perda da comunhão. Foi interrompida essa comunhão entre o Criador e a criatura. Isso nós perdemos lá no Éden. Mas no Gólgota, nós recebemos o privilégio da comunhão com o Senhor em Cristo Jesus. No Éden, nós perdemos. No Gólgota, nós ganhamos em Cristo Jesus. Portanto, hoje, em Cristo Jesus, nós podemos ter essa comunhão com o Pai. O escritor da carta aos Hebreus ensina exatamente isso, que agora nós podemos, pelo novo e vivo caminho, conquistado por Jesus lá no Gólgota, no derramamento do seu sangue, nós podemos nos achegar agora à presença do Senhor. Agora nós podemos nos adentrar ao Santo dos Santos. Agora sim, podemos chegar confiadamente junto ao trono de graça. E com esta convicção de que receberemos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é comunhão vertical, indispensável. Mas também, em virtude dessa comunhão, nós precisamos ter a comunhão
horizontal. Quem realmente ama a Deus precisa amar o seu irmão. Quem tem comunhão vertical vai ter comunhão horizontal. E a Bíblia ensina claramente para nós que a comunhão entre os remidos, esta experiência maravilhosa chamada de comunhão dos santos, ela é indispensável na vida de uma igreja viva. Se não existir essa comunhão, a igreja não está viva. E nós podemos ver isso na Bíblia, no exemplo da igreja primitiva. Capítulo 2 de Atos, no versículo 44, o texto diz que eles estavam juntos, e a expressão que aparece lá, literalmente significa, eram próximos uns dos outros. Hoje, por causa da pandemia, a gente precisa estar separado, distante. Entretanto, o propósito de Deus é que estejamos cada vez mais juntos. O texto diz que eles estavam juntos, ou seja, eles estavam próximos uns dos outros e viviam essa vida comunitária em unidade. Logo adiante, no versículo 46 do capítulo 2, Lucas diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja nasceu unida e precisa seguir unida até encontrar com cabeça Jesus Cristo, o nosso Senhor. É propósito, mesmo que ainda sejamos imperfeitos, mesmo que tenhamos dificuldades aqui, acolá, mesmo que tenhamos as limitações, é propósito de Deus que a igreja viva essa unidade. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus que eu citei agora, ele diz claramente lá: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Para nós crescermos em boas obras, para nós realmente interar uns com os outros, é indispensável que congreguemos. Então, agora a gente está sentindo isso, com essas limitações e proibições. Por que a gente está sentindo? Porque fere o nosso DNA, não é da nossa identidade, não é da nossa estrutura. O Espírito que habita em mim, o Espírito de Cristo, quer que eu seja unido com você, e com vocês, e vocês comigo. Este é o propósito do Senhor. Então a gente sente muito. Eu tenho recebido telefonemas de irmãos que eu percebo a angústia no coração deles. Alguns dizem: pastor, deixa eu dar só uma voltinha aí na igreja, eu preciso dar uma passada, nem vou sair do carro, mas eu preciso passar aí na igreja. Você pode vir, meu irmão, pode vir. Mas é isto mesmo, é isso que a Bíblia diz para nós. Na realidade, a igreja precisa vivenciar essa comunhão horizontal. Assim, o relacionamento com Deus é a base para o nosso relacionamento com o próximo. 1 João, capítulo 4, que eu li aqui hoje, e o versículo 20 e o 21 que foi lido. Nessa experiência, a igreja primitiva vivenciava a comunhão e praticava dia após dia essa communio sanctorum, essa comunhão dos santos. Tanto na vida devocional, olha bem o que a Bíblia diz claramente, essa comunhão dos santos era vista lá na igreja primitiva, tanto na vida devocional daqueles crentes, ou seja, na unidade doutrinária, no partir do pão, nas orações, nos louvores, no templo e nos pequenos grupos de casa em casa. Isso o texto diz aí. Então, eles estudavam a Bíblia, preocupados com a unidade doutrinária, eles participavam da ceia do Senhor, eles louvavam o Senhor, eles se uniam para orar, tanto no templo quanto em casa. Uma coisa não exclui a outra. É muito importante que experimentemos e desenvolvamos esta comunhão cada vez mais. Mas também aquela igreja vivenciava essa unidade, essa comunhão na vida comunitária, ou seja, nas preocupações, na sensibilidade com as necessidades materiais uns dos outros, nas questões doutrinárias práticas, se um estava vivendo errado ou não, outro ajudava,
enfim, para que o corpo como um todo fosse saudável. Nessa pandemia, eu estou podendo ver isso com mais clareza aqui na nossa igreja. E agora eu não preciso dar exemplo de fora, não, posso dar o exemplo nosso, e posso fazer isso com gratidão no meu coração. Sempre vi, ao longo desses 10 anos pastoreando esta igreja, sempre vi nossa igreja com uma predisposição para ajudar, um coração aberto. Mas agora, nessa pandemia, eu estou vendo muitos irmãos se mobilizando, pessoas que ligam para mim: pastor, estou fazendo um depósito só para comprar cesta básica, e não tem faltado, graças ao Senhor, não tem faltado. Irmãos que mandam, outros, pessoas que eu sei, pessoas que realmente lutam com dificuldades, pessoas simples, né, que deposita lá R$100, isso, aquilo, outro, mas aquilo enche o meu coração, porque esta realidade começa a ser vista no nosso meio, ou seja, essa comunhão dos santos do ponto de vista da vida comunitária. Nós estamos preocupados com os outros, não estamos olhando só para o umbigo, só preocupado comigo, só com o meu emprego, só com o meu dinheiro. Não, nós vivemos em comunidade. E a proposta é que não haja muito para um e não haja falta para o outro. Essa é a comum no santuário, essa é a comunhão dos santos. E aqueles irmãos viveram isso. Mas eu quero, nesta noite, destacar e encerrar que esta comunhão dos santos, que a Bíblia nos incentiva tanto, ela precisa estar fundamentada em cima de 3 pilares. 3, senão não dá certo. 3. Primeiro deles, claramente aí na Bíblia, é o pilar da verdade. Da verdade. Comunhão dos santos de verdade é comunhão na verdade. Pode anotar isso aí. Comunhão de verdade é comunhão na verdade. É impossível a igreja experimentar a verdadeira unidade. É impossível a igreja experimentar essa comunhão da qual nós estamos falando e que é o propósito de Deus em cima da mentira. É impossível. Por isso, a doutrina verdadeira, a sã doutrina é que dá a base para a unidade da igreja. É a sã doutrina que dá a base para a verdadeira comunhão da igreja. Não existe comunhão em cima de heresias, não pode existir. A base da unidade é a doutrina. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Filipenses no capítulo 3. Recentemente nós estudamos aqui. Quando alguns hereges se levantavam naquela igreja, e o apóstolo reagiu firme, com firmeza, deixando claro que a doutrina, a sã doutrina, é indispensável para a verdadeira unidade, para a verdadeira comunhão dos santos. Não tem jeito de ter e de existir comunhão entre a luz e as trevas. Não tem jeito de ter comunhão entre a mentira e a verdade. Não tem. A comunhão é só a partir da verdade. A partir da verdade. Para o apóstolo Paulo, o único fundamento sério da unidade da igreja é a teologia bíblica saudável. Saudável. Se não existir unidade teológica, não haverá unidade na igreja. Por isso que as igrejas, muitas das igrejas na Europa já não existem mais, outras estão morrendo. E também já na América do Norte, e vários outros lugares, em muitos lugares lá mesmo na antiga Ásia Menor, porque não tomaram conta da doutrina, e a heresia entrou, minou e acabou com a igreja. A comunhão dos santos, ela tem que estar embasada na doutrina verdadeira. Às vezes tem gente que diz assim: não, a doutrina não é importante. O importante numa igreja é a fraternidade, a sociabilidade, o ambiente agradável, o bem-estar das pessoas. O que eu observo se uma igreja é boa ou ruim é se eu me sentir bem lá. Isso tudo é perfumaria. O importante é a doutrina. Tem gente que diz: eu não gosto de teologia só dá confusão. É exatamente o contrário. A sã doutrina é que
da unidade. Não existe unidade sem a doutrina verdadeira. Não existe. Segunda coisa, nosso texto lido aí, a comunhão dos santos tem que estar embasada na doutrina correta, na verdade, mas também na santidade. Na santidade. Se a igreja não viver em santidade, não tem jeito de ter comunhão. Não tem. Absolutamente não. Olha o que diz o nosso texto. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos. É impossível você achar que tem comunhão com Deus e não fazer aquilo que é da vontade dele, aquilo que ele determinou que façamos. Portanto, a santidade é base para a comunhão dos santos. É base. Se a pessoa não vive em santidade, ela não respeita o outro. Portanto, não tem jeito de ter comunhão. Não tem. É por isso que a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como. Mas a terceira base, bem clara, que aparece na Bíblia, é que essa comunhão dos santos, que nós tanto desejamos e sentimos falta, além de estar embasada na doutrina, por isso é que é preocupação da igreja com a doutrina certa, e pregar a palavra e anunciar a palavra, dia após dia, além de estar fundamentada na santidade, procurar cada vez mais viver uma vida santa, agradável ao Senhor. Deus é santo e quer que sejamos santos, mas também tem que estar fundamentada no amor, no amor. Versículo 21 do texto do capítulo 4 aqui de João, ele vai dizer: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame a seu irmão. Isso é um mandamento, embora seja uma consequência lógica. Se de fato você ama a Deus, você vai amar o seu irmão. É impossível amar a Deus e não amar o irmão. O texto diz que é mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, odeia o irmão, é mentiroso. O próprio João, argumentando, ele diz: como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê e não ama o irmão a quem você vê? É uma incoerência, ele diz. Mas aqui ele vai deixar claro para nós agora, que quem ama a Deus, consequentemente vai amar o seu irmão. Mas se isso não bastasse, temos aqui uma ordem: ame a Deus e ame o seu irmão. Então, a comunhão dos santos, ela está embasada na doutrina correta, na santidade e no amor. A igreja primitiva, a chamada igreja primitiva, né, ela verdadeiramente viveu essa comunhão dos santos. E a comunhão dos santos daquela igreja pôde ser vista claramente, por exemplo, na participação na vida de uns dos outros, socorrendo as necessidades uns dos outros, animando e aconselhando uns aos outros, orando uns pelos outros e louvando juntos. Isso é amor. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser conhecida como a comunidade daqueles que amam a Deus e uns aos outros. Esta é a grande verdade e essa é a força do nosso testemunho. A força do testemunho da nossa igreja é exatamente a comunhão dos santos. Quanto mais nós experimentarmos essa verdadeira comunhão, mais forte nossa igreja será. Esta comunhão vertical, que pode claramente ser vista na adoração e na edificação, por meio da palavra, da oração e dos sacramentos. Essa comunhão horizontal, que vai ser vista na comunhão uns com os outros e no serviço da igreja. É isso que a Bíblia diz para nós. E é isto que a Santa Ceia sugere aos nossos corações. A verdadeira comunhão dos santos. Então feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque o Espírito Santo fez essa obra já na sua vida,
né, pelo Espírito Santo e pela fé que Ele mesmo gerou, você está agora unido a Cristo e, por conseguinte, unido àqueles que também comungam com Cristo. Então, nós somos uma comunidade dos santos, dos separados, para viverem juntos até a volta do Senhor Jesus e depois para sempre. Aí sim, na verdadeira comunhão, na comunhão completa, na comunhão absoluta. Essa é a grande, aqui é parcial, é um antegozo. Aqui essa igreja, ela existe para mostrar a igreja real, a igreja ideal, a igreja invisível, a igreja triunfante, aquela que só participarão dela os verdadeiramente eleitos, lavados no sangue do Cordeiro. Essa é uma das visões mais bonitas do Apocalipse, né? Quando no capítulo 5 e no capítulo 7, João olha e vê uma multidão que ninguém podia contar, vestida de vestidura branca, lavadas no sangue do Cordeiro, cantando o hino da vitória, o hino de Moisés. Aí sim, absoluta comunhão dos santos. Mas nós precisamos antever e anteviver isso aqui. Esse é o desafio. E esse tempo de pandemia nos ensina isso. E nós precisamos nos unir cada vez mais e preocupar uns com os outros cada vez mais. Fundamentado na palavra, fundamentado na santidade, fundamentado no amor. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém?